Muitos de vocês assistem a WWE, mas devem sempre ficar na curiosidade porque certas coisas existem, porque certas coisas acontecem. E tudo isso, claro, teve um motivo na história dessa empresa. Eu coloco aqui 5 grandes mudanças que transformaram a WWE no que ela é hoje. Lembrando que são 5 mudanças que eu escolhi, mas não são as únicas mudanças que fizeram isso. Tem várias e várias outras. Por isso que esse tipo de vídeo pode até render uma parte 2. A primeira mudança que eu coloco aqui foi quando a WWE comprou a WCW, que na época era conhecida como WWF. Então no caso, a WWF comprou a WCW, empresa rival, porque para quem não lembra, no passado a WWF era uma empresa, a WCW era outra, e as duas ali então tinham seus conteúdos bastante semelhantes, né? O estilo de esporte com entretenimento, com wrestling entretenimento. E as duas disputavam ali a audiência, concorriam uma com a outra, e no fim das contas a WWF acabou vencendo essa guerra entre aspas com a WCW. A WCW acabou ali desistindo de concorrer e aí então a WWF a comprou. E a partir daí então a WWE não teve, pelo menos até hoje, uma grande concorrente igual foi a WCW. Há sim outras concorrentes, mas não no nível que foi a WCW ali, que chegou a botar a WWF ali às vezes parecendo que seria ela que perderia aquela tal guerra, né? Mas no fim das contas quem venceu a guerra foi Vince McMahon. Então, muito do que você tem hoje em dia na WWE é meio que coisas que vieram da WCW. Por exemplo, antigamente você tinha o World Heavyweight Champion, que era outro título mundial que veio da WCW. O título americano de hoje é também trazido da WCW. Ideias da WCW, nomes de pay-per-views também são trazidos de lá. Conteúdos na WWE Network, WCW. Superstars da WCW também você vê muitos deles ali na WWE, como o Chris Jericho, o próprio Goldberg recentemente, campeão universal. Várias coisas vêm dessa compra que a WWF fez com a WCW depois da guerra que tiveram. E até talvez esse comodismo da WWE de muitas vezes não melhorar tanto os shows semanais igual era tão bons na época da Attitude Era, na época da guerra com a WCW, porque ela não tem uma concorrente, então, e pra ela não faz diferença ter que fazer um show de tanta qualidade como fazia antigamente, porque não vai ter ninguém fazendo ao mesmo tempo o mesmo show pra tentar competir com ela, então, meio que esse comodismo todo da empresa. Nós temos também as Brand Splits, né, as brands também vieram depois da compra da WCW, porque aí vieram novos títulos, vieram novos superstars e aí precisava ser tudo dividido. Aí então surge o SmackDown Live, que foi criação do The Rock inclusive, mas isso é história para outro vídeo. E aí então fica dois shows, o show do Raw e o show do SmackDown, e cada um ali com o seu campeão mundial, seu campeão principal, seus títulos do Midcard, seus títulos de tag, e fica tudo dividido e aí surge então esses dois shows. Então se hoje existe o Raw e existe o SmackDown é porque foi criado as Brand Splits para dividirem as duas marcas, que ambas também ainda são da WWE, mas os shows ocorrem em dias separados. Teve sim períodos onde as brands acabaram ali meio que se rompendo, mas já voltaram aí desde 2016 novamente, e é por isso que elas existem hoje em dia, e por isso que a gente tem dois shows hoje em dia. Nós temos também a entrada para a PG Era, e isso aqui engloba muitas coisas. É o seguinte: quando você entra para a PG Era, você está fazendo um conteúdo para família, um conteúdo infantil, um conteúdo para pessoas ali que não querem ver certos tipos de conteúdo violento, digamos assim. Então, por exemplo, você não vai ver mais muito sangue, a não ser que às vezes seja inevitável, mas o máximo que puder evitar de sangue você não vai ser evitado na WWE. Evitar xingos, evitar conteúdos mais sexuais, digamos assim, mais sexistas, digamos assim, igual tinha antigamente e tal. Evitar como que a gente pode dizer? Evitar, por exemplo, cadeiradas na cabeça. Isso vem muito da questão do caso do Chris Benoit, que já tem vídeo sobre isso, de que ele teve problemas lá e disseram que eram problemas na cabeça que ele tinha, e aí então a WWE achou melhor parar de dar cadeiradas na cabeça, é proibido, tanto que você for ver bem, sempre as cadeiradas são nas costas, são no peito, mas nunca na cabeça para evitar dar problemas cerebrais, né? E aí você também evita certos golpes muito pesados, certos usos de alguns objetos, igual por exemplo aquela bastão lá do Mick Foley, hoje em dia você já não pode mais usar, dentre outras coisas. E aí nós temos a criação do NXT, porque é o seguinte, né, aí também você tem que puxar mais coisas. O primeiro indie guy da WWE, podemos dizer assim, foi o CM Punk, que surgiu em 2007 para 2008, e ele foi um sucesso. Foi um completo sucesso, foi o primeiro teste assim na WWE de investir um nome vindo das indies, sabe, um nome diferente. E aí o CM Punk conseguiu fazer a carreira dele ali sem precisar de NXT nem nada, né?
A WWE, observando isso, resolveu então criar um formato de NXT e trazer mais indie guys, sempre colocando entre aspas, né, é só um termo, pra virem aí pra empresa. E aí vem Daniel Bryan, aí depois vem outros nomes ali que a gente conhece hoje em dia, Seth Rollins, Kevin Owens, aí vem Sami Zayn, aí vem e vários agora, Adam Cole, Aleister Black, vixe, muitos. Então tudo começou lá atrás e aí, claro, o NXT no começo era um pouco mais fraco, tinha nomes bons, mas o formato em si não era tão legal. Depois o Triple H assumiu, transformou um show que era só pra criar estrelas e transformou ali em quase como uma brand diferente. E que eu particularmente acho hoje, atualmente, até melhor que SmackDown e Raw, pra falar a verdade, né? E os takeovers muito melhores que diversos pay-per-views. Então, hoje, muitas das estrelas que a gente tem na WWE, muitos dos superstars que a gente tem na WWE, vem da NXT, que claro, vem de outras empresas, ou de indies, ou de, enfim, vários outros lugares ali, graças a essa criação da NXT feita há anos atrás. Então, isso mudou muito. E claro, as Divas Revolution, né? Acontece o seguinte, hoje em dia você vê que a divisão feminina tem diversas coisas, tem pay-per-view ali participando de combates por título, 2 títulos femininos, em breve pode estar surgindo o título de tags, aí tem Money in the Bank feminino, tem Elimination Chamber feminino, tem Royal Rumble feminino, talvez tenha até evento principal de WrestleMania em breve feminino, tem diversas coisas ali sempre dando mais apoio à divisão feminina. E isso aconteceu a partir de 2015. Muitos de vocês puderam acompanhar, né? A geração Fox Sports que viu desde o começo acompanhou o que aconteceu a tal das Divas Revolution, né? Eles meio que ali começou com aqueles nomes de ouro do NXT, com Becky Lynch, Charlotte, Sasha Banks e Bayley, que se tinham dado bem no NXT, foram ao main roster e aí meio que transformaram ali o produto feminino, começaram a praticar mais desempenho dentro do ringue e parar com aquelas storylines antigas. Tiraram o termo divas para colocar o termo de mulheres, mudaram o cinturão, começaram a focar mais num produto mais profissional, né? Porque antigamente eram focados mais num briga de novela, briga de amiguinha, produto às vezes mais sexistas, mais para agradar homem ali, mulheres gostosas e tal. Era mais ou menos assim por um bom período, né? Então meio que houve essa mudança e é por isso que hoje as mulheres na WWE têm bastante espaço, né? Não comparado aos homens ainda, mas tem muito espaço comparado com o que tinha antigamente, né? Muito por causa dessa mudança também das Divas Revolution. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!